descontos proibidos que a CLT ela não permite, mas que as empresas insistem em fazer. Será que tem algum desconto desses acontecendo no seu caso? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Pessoal, nós temos uma série de descontos que não são permitidos por lei, mas a gente observa aí na prática muitas empresas insistindo em fazer. Por mais que muitas vezes eles possam ser esporádicos, ainda assim é direito do trabalhador não ter esses descontos. E é necessário que a gente fique atento e caso a gente verifique algum deles acontecendo, vá atrás do nosso direito, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns exemplos de descontos que não são permitidos. Vamos ao primeiro então, desconto de uniforme. A partir do momento em que a empresa ela exige que o funcionário utilize uma peça de vestimenta específica, um uniforme que nós chamamos, é necessário que a empresa forneça essas peças de maneira gratuita. Então não pode acontecer do empregado ser responsável por adquirir essas peças. Por exemplo, eu preciso que você, Ana, utilize uma camiseta e uma calça e um sapato específico. E para isso eu vou descontando do seu salário de maneira parcelada o valor dessas peças para que você receba elas. Isso é equivocado, é incorreto. Não se pode fazer esse tipo de desconto sobre o salário, a remuneração do trabalhador, porque, novamente, a obrigação de fornecer essas peças de maneira gratuita é da empresa. Segundo desconto que também não é permitido, são os descontos dos instrumentos de trabalho. Então, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta X para executar o meu trabalho, eu preciso de uma ferramenta Y, eu preciso de um celular, eu preciso de um tablet, preciso talvez ter ferramentas como parafusadeira, depende aí da função da pessoa, mas de regra, esses instrumentos, novamente, eles são de responsabilidade e devem ser fornecidos pela empresa, Aqueles que são indispensáveis para o trabalho, não tem como o trabalhador arcar com esse custo. Então, ele não precisa ser o responsável por comprar, por adquirir esses produtos e muito menos pode sofrer desconto no seu salário em razão do fornecimento desses instrumentos. Então, a empresa é quem precisa dar para o trabalhador, por exemplo, esse celular, esse tablet, essa parafusadeira, para que ele consiga executar as suas funções. Caso contrário, ele sequer vai conseguir trabalhar. Então, se eventualmente a empresa fez descontos desses instrumentos que foram fornecidos, é sempre possível reaver esses valores que foram descontados. Então, é importante a gente guardar a documentação, seja um recibo de salário onde o desconto for feito, seja um recibo avulso de que você pagou aquele valor com o seu dinheiro, seja a compra propriamente que você realizou em alguma loja para ter a ferramenta para trabalhar. É sempre importante a gente guardar os comprovantes para posteriormente a gente conseguir exigir o pagamento. Um terceiro desconto que as empresas insistem em fazer e que a lei não permite são os descontos de diferença no momento de fechamento de caixa para aquelas pessoas que não recebem a quebra de caixa. A gente observa na prática muitos funcionários trabalhando no caixa, junto ao caixa, sendo que na verdade eles não exercem essa função. E por conta disso, muitas vezes a empresa sonega o pagamento da quebra de caixa para esses trabalhadores. E o que acontece? Vira e mexe o caixa, é feito o fechamento e ele apresenta diferenças. E quem é responsabilizado por essas diferenças? Aquele trabalhador que sequer recebe a quebra de caixa. Então, esse tipo de desconto não pode acontecer sobre o salário do trabalhador. Inclusive, também é direito daqueles que atuam no caixa de receber propriamente a quebra de caixa, justamente para quando houver uma diferença, essa diferença seja descontado desse adicional de quebra de caixa que é pago. Então, duas ilegalidades que a gente pode verificar nessa situação. Quais são? A primeira, eventualmente o trabalhador sofrer descontos sem estar recebendo a quebra de caixa, e a segunda é aquela em que o trabalhador executa trabalhos de fato no caixa, é responsável por receber pagamentos e não vem recebendo a sua quebra de caixa em todos os meses. Então não é necessário que haja o desconto para se ter o direito da quebra de caixa, é necessário que se atue no caixa. Esse é o fato que faz com que o trabalhador ele tenha o direito de receber esse adicional. Então a gente fica atento, já trouxe até uma informação adicional aqui, a gente fica atento para que não haja descontos porque eles são ilegais e para aquelas pessoas que atuam no caixa também receber o adicional que é o correto, essa quebra de caixa, tá bem? Um quarto desconto que as empresas muitas vezes insistem em fazer e que novamente não é permitido, não é legal, a lei não permite que seja feito, são os descontos de comissão por falta de pagamento do cliente, ou seja, aqueles clientes que são inadimplentes, que não honram com um contrato que foi fechado, com a compra que foi feita, com um parcelamento que foi celebrado. Muitas vezes a empresa ela transfere esse risco
do negócio que foi feito para o trabalhador, deixando de pagar a comissão dele sobre essa venda que foi feita. E isso, novamente, está incorreto. Esse risco da inadimplência, de não receber os valores que foram celebrados, né, da compra que foi feita, é da empresa. Tanto é que por isso que ela fica com grande parte do lucro dessa compra que foi feita, desse negócio que foi celebrado. Então, não cabe ao trabalhador ficar responsável por isso. O trabalhador, ele tem o direito de receber a sua comissão sobre a venda que foi feita a partir do momento em que o negócio foi perfectibilizado. Ou seja, a mercadoria foi entregue para o cliente, ou então um contrato de fato foi celebrado, assinado e vem sendo cumprido pelas partes. Então, a partir desse momento é que surge o direito daquele vendedor de receber as suas comissões. Em momento algum ele pode ter o desconto porque o cliente da loja passou a ser inadimplente. Isso não é permitido por lei. E aí, será que algum desses 4 descontos que eu mencionei aqui nesse vídeo acontece no seu contrato de trabalho? Eu espero que não, mas caso eles aconteçam, é necessário sempre guardar provas e conversar com um advogado a respeito desse seu direito, tá? Nós estamos sempre aqui à disposição, o link do nosso WhatsApp fica aqui embaixo, então caso necessário, né, caso tenha dúvidas sobre esse assunto, é só nos chamar, a gente está aqui à disposição para defender o direito dos trabalhadores, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo nesse estilo, em que eu trago exemplos, comentem aqui embaixo, a gente pode ir sempre fazendo mais, tragam sugestões, inclusive, de temas que vocês gostam de ver aqui no nosso canal, para que a gente consiga ir produzindo conteúdos que sejam do seu interesse, tá bem? Se vocês gostaram, então curtam e compartilhem esse vídeo, encaminhem para os colegas e também se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações para receber sempre aquele alerta quando a gente coloca vídeos novos, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!